Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, estamos na lição 2. Vamos agora ao item 16 do material didático, a organização fundada por Constantino. Bom, como eu falei em outros momentos, é muito importante nós deixarmos claro o tipo de igreja que Constantino fundou, tá bom? E deixar claro também que essa não era a igreja cristã. E por que isso é importante? Porque nós não podemos cair no erro de dizer que nós saímos dessa instituição. Não, mas a Assembleia de Deus é uma igreja cristã. Se não fosse, eu não estaria aqui. As doutrinas que a Assembleia de Deus prega, eu afirmo, ela não tem sequer uma doutrina dessas criada pela Igreja Católica. Eu já até vi cristão aí na Assembleia de Deus, eu digo por ignorância, pregando que Deus morreu na cruz, ou pregando a teoria chamada união hipostática, que essa união é que transformou as partes humana e divina se fundiram de uma maneira que Deus tem que ter morrido na cruz junto com o homem, né? Mas prega isso, no meu entender, por ignorância, porque se ele for realmente tomar conhecimento, tomar ciência do que significa a união hipostática, ele não vai pregar isso, né? Ou então vai dizer, olha, nós acreditamos na união da parte humana, parte divina, mas não que Deus morreu na cruz, vai dar alguma explicação, né? Mas essa organização que Constantino está fundando aqui na verdade, uma instituição que ela não tem nada de cristã, ela jamais se pagã, tá bom? Então o comentário diz: a história deixa claro que Constantino não se converteu de fato. Constantino perdia muitos soldados por não aceitarem adorar os deuses pagãos. Constantino acabou com a perseguição e assim acabou com um problema, entre aspas, né, no Império, a obrigatoriedade de reverenciar os deuses romanos, porque isso acabava com que ele tinha que matar soldados, perdia soldados, soldados preciosos da luta contra os bárbaros, que era sempre em maior quantidade, tá ok? O comentário prossegue. A história deixa claro que Constantino foi o organizador de uma instituição político-religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que a Bíblia identifica como a Babilônia apocalíptica por manter pilares importantes do paganismo babilônico. Eu já vou citar aqui um pilar importante do paganismo babilônio. Segundo o paganismo babilônio, Nimrod, né, que seria Deus, esse Deus morreu. E ele teria, segundo esse paganismo babilônio, na verdade, partido para a eternidade, morreu, mas foi para a eternidade para vingar os homens que morreram no dilúvio pelas mãos do Deus Criador, né? Ou seja, segundo o paganismo babilônio, os deuses morrem, né? Porque Nimrod teria morrido. E uma das primeiras doutrinas que a Igreja Católica, como Babilônia apocalíptica, organizada pelos bispos que adoraram o demônio para não morrer, uma das primeiras doutrinas que ela adotou foi que Deus morreu na cruz. Bom, então, sem sombra de dúvida, essa é a Babilônia apocalíptica, porque o Apocalipse diz que ela estava sentada sobre os reinos, inclusive ela estava sentada sobre o reino romano, porque a religião da Babilônia, fundada por Nimrod e Semíramis, dominava Roma. E agora essa religião vai ser organizada na Igreja Católica. 10 em cada 10 historiadores concordam com isso. Até os protestantes concordam com isso. Mas eles dizem que ela continuou sendo a Igreja de Jesus. Os protestantes, eles concordam que no ano 390, no ano 400, ela estava totalmente desviada. Mas para os protestantes ela continuava sendo a Igreja de Jesus. Lutero e Calvino até chamaram ela de
de Babilônia apocalíptica, chamaram o Papa de anticristo, só que depois os seus seguidores perceberam que se ela era a Babilônia apocalíptica, os reformadores não passava de um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. E a história comprovou ser impossível, tanto que os protestantes em 2017 assinaram com a Igreja Católica um retorno à Igreja Católica. Você pesquisar na internet, você encontra aí os sites católicos exaltando, né, esse momento da Igreja Católica, porque aqueles que racharam a Igreja Católica estão voltando ao que eles chamam de Igreja-mãe. Na verdade, estão voltando à Babilônia apocalíptica, né? Isso é um grande tiro no pé que os protestantes deram. Bom, o comentário prossegue. Babilônia apocalíptica, né? E digo, essa é a melhor definição. Essa instituição perseguirá e matará a pagãos, judeus, islâmicos e até a cristãos verdadeiros. Então, pagãos aqui, eu coloco até umas correntes católicas. Porque a Igreja Católica é pagã. Se ela, como a história comprova, nos dias de Constantino, já fazia procissão tendo a estátua de Constantino nessa procissão, não era nem a estátua de Jesus, era a estátua de Constantino. Então essa era uma instituição pagã, mas ela vai matar os arianos, vai matar gnósticos, tá bom? Vai matar islâmicos nas cruzadas, vai matar judeus ainda nos dias de Constantino. Eu recomendei a vocês outra vez, depois comprem o livro A Espada de Constantino, que ele trata especialmente da perseguição de Constantino aos judeus. Então, e vai perseguir os cristãos verdadeiros que não concordam com ela. Numa doutrina que será chave para separar a Igreja Católica da Igreja Cristã verdadeira é o batismo em águas. Porque a Igreja Católica ela comete o erro grave de batizar recém-nascido, roubando de Deus aquele momento que Deus mais espera ouvir do homem, que é a sua declaração de fé, sua declaração de arrependimento, confissão de pecado e declaração de fé, que eu chamo de declaração de amor. Esse é o momento que a Bíblia diz que Deus se alegra, né? Então, essa doutrina católica e a doutrina protestante está errada. Criança não faz confissão de fé. A história comprova que a igreja cristã primitiva, ela batizava só adultos. E como a Bíblia diz, né? Se confessares, se creres, então é uma atitude de adulto. Tá bom? Então, essa vai ser mais uma doutrina que eles nem discutiram ali, porque esses bispos que adoravam o demônio para não morrer, todos eles estavam adotando já o batismo de recém-nascido, tá bom? Então eles não discutiram, mas podemos incluir essa como uma terceira heresia desses bispos. E podemos também incluir a quarta heresia, porque nesse período esses bispos já tinham adotado aquele incenso, né, que eles extraíram do culto de Júpiter. Esse incenso que o Papa, que os padres usam hoje, você acha que o apóstolo Paulo usava esse incenso? O apóstolo Pedro? O apóstolo João? É claro que não. Isso aí eles extraíram do culto de Júpiter. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo chama o Júpiter, né, dos romanos de demônio. E na mitologia romana, qual era o simbolismo desse incenso? Era o símbolo do diálogo com Júpiter. Na linguagem do apóstolo Paulo, o símbolo do diálogo com o demônio. Então, essa instituição ela já nasceu pagã. Alguns vão dizer que ela vai se tornar pagã no ano 390, outros no ano 400. No ano 400 não passa. Eu digo que ela já nasceu pagã, junto com Constantino e com esses bispos que adoraram o demônio para não morrer, né? Eles tinham até direito da misericórdia de Deus, mas eles não podiam sair daquele culto espírita direto para o púlpito, né? Eles tinham que ter passado por um momento de provação, ok? De ser acompanhado por um ministro que não tivesse adorado o demônio para não morrer. E certamente eles não estariam pregando essas heresias.
O comentário prossegue. A Igreja Católica jamais foi cristã. Não é correta a defesa que alguns fazem em relação à Igreja Católica, afirmando que ela era a igreja verdadeira e em algum momento próximo da Reforma Protestante se desviou da verdade. Não, aqui nós estamos vendo, ela já estava desviada aqui no ano 325. Os primeiros debates doutrinários, ela já era uma instituição desviada, idólatra, inclusive com imagem de Constantino. Então essa era uma instituição pagã, não resta dúvida. O comentário prossegue. Essa defesa ocorre pelas igrejas reformadas. Ela foi criada como Babilônia apocalíptica e as verdadeiras igrejas que a princípio acreditaram na boa intenção de Constantino e atenderam à convocação do imperador, logo começaram a se afastar devido às doutrinas erradas adotadas. Entre elas, a doutrina da predestinação, que Agostinho leva do maniqueísmo para o catolicismo. Olha, bom, eu dei um salto aqui na história. Estamos no ano 325, e nesse concílio de Nicéia não foi tratado de predestinação. Até esse momento, todos pregavam livre-arbítrio. Por quê? Porque eles sabiam também que toda a igreja primitiva pregou o livre-arbítrio. Eles sabiam também que, estudando religião dos povos antigos, todos os povos pagãos acreditavam em predestinação. Só havia um povo que acreditava no livre-arbítrio, era o povo de Israel. E se perguntasse a um israelita por quê, ele sempre dizia, porque Deus me disse, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha. O termo hebraico traduzido por escolha significa direito de decisão, livre-arbítrio. Agora, no ano 410 da era cristã, esse homem chamado Agostinho de Hipona, ele vai mudar a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. Nós vamos estudar sobre esse homem. Por que eu coloquei maniqueísmo aqui? Porque ele frequentou uma seita, e essa seita, como era padrão dos pagãos, defendia a predestinação. Os romanos defendiam a predestinação, os celtas, os gregos. Quando nós estudamos filosofia, Platão defendia a predestinação, ou seja, ele defendia que os deuses determinavam todas as coisas. Essa é uma doutrina pagã. Então a doutrina da salvação bíblica é pelo livre-arbítrio, não existe dúvida disso. E esse Agostinho de Hipona, ele é também o homem que vai organizar na Igreja Católica o culto aos mortos. Olha só a referência da pessoa que muda a doutrina de livre-arbítrio para a predestinação. Um autêntico pagão, um autêntico espírita. E não só isso, ele é também o homem que organizou na Igreja Católica a teoria da guerra justa ou guerra santa, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. A Igreja Católica vai organizar as cruzadas, vai organizar as perseguições aos pagãos, vai organizar a Inquisição para matar as igrejas anabatistas, tudo baseado na teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona. Então é espantoso que hoje nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, como eu tenho ouvido na Assembleia de Deus, se dirigia a esse indivíduo como uma referência doutrinária, até chamando ele de Santo Agostinho de Hipona. Ele era um autêntico pagão, indivíduo que organizou o culto aos mortos. Bom, e falando de doutrina do livre-arbítrio, doutrina da predestinação, eu coloquei aí, lembre-se, estamos tratando da doutrina da salvação. Ou a doutrina do livre-arbítrio está correta, ou a doutrina da predestinação está correta. As duas não podem ser corretas ao mesmo tempo. Isso é uma questão de lógica. Elas se anulam. Um grupo está indo para o inferno. Então não faz sentido um cristão chegar e eu vou mudar do livre-arbítrio para a predestinação. É como se ele estivesse reconhecendo que ele pertencesse a uma seita que estava seguindo na direção do inferno e agora encontrou o caminho da salvação. Isso não existe. Mas essa doutrina está sendo pregada nas Assembleias de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, são pessoas que nunca estudaram Bíblia de forma correta, nunca estudaram doutrina de forma correta.
E se prega a doutrina da predestinação, está pregando doutrina pagã, está indo para o inferno, né? Porque a doutrina do livre-arbítrio é clara na Bíblia. E o comentário prossegue. Se a Igreja Católica Apostólica Romana em algum momento foi a Igreja de Jesus aqui na Terra, tudo que os reformados falam sobre a Igreja de Jesus seria verdade. Em 1969, Martyn Lloyd-Jones, escolhido como pregador em uma convenção anual reformada, ele disse: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. O famoso pregador reformado está errado. Ele olha para as obras da Igreja Católica e pensa estar olhando para a Igreja de Jesus. Essa igreja fundada por Constantino nunca foi igreja cristã, sempre foi Babilônia apocalíptica. As doutrinas que surgirão nesse período, todas devem ser desprezadas. Então, eu repito, uma das felicidades que eu tenho de estar nas Assembleias de Deus, e por que eu escolhi estar nas Assembleias de Deus, é que a Assembleia de Deus não tem uma só doutrina que tenha sido organizada pela Igreja Católica. Estão tentando colocar a predestinação, estão tentando colocar a doutrina da união hipostática. Tá bom? Aqueles que, infelizmente, não estudam corretamente as Escrituras serão levados por esse rio de doutrinas, né? Vamos lembrar que no Apocalipse, o povo de Deus, a mulher, como aparece em Apocalipse capítulo 12, ela é perseguida por um rio que ela é lançada da boca da serpente. Por que da boca da serpente? Porque está falando de um engano doutrinário, porque foi a serpente no Éden que ela manipulou a palavra de Deus para enganar Eva, ok? Então, não vamos cair nesse erro, ok? De seguir a serpente, lança um rio de doutrinas heréticas, tá bom? E as pessoas, infelizmente, acabam por seguir essa doutrina herética. Está lá em Apocalipse 12, versículo 9, falando, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E quando chega no versículo 14, diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o versículo 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. O que significa água? Água simboliza a palavra de Deus, simboliza a purificação, o poder purificador da palavra de Deus. Nesse caso, a serpente lançando água, significa que ela está lançando uma água suja, uma água imunda, ou seja, simbolicamente uma doutrina errada para tragar o povo de Deus. É isso que a Igreja Católica lançou. As igrejas protestantes trabalham juntas da Igreja Católica com essa doutrina da predestinação, essa doutrina de que Deus morreu na cruz. Todas elas pregam essa heresia, né? As Assembleias de Deus têm que ficar longe da influência desses grupos, porque, como eu relatei aí para vocês, é um erro grave. E eu citei esse exemplo desse Martyn Lloyd-Jones. Esse homem é um protestante puritano, né? Todas essas igrejas que batizam criança não são igrejas cristãs, eu sempre falei isso para vocês. Mas eles, todos os protestantes, ou reformados, como são chamados, eles afirmam que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. Por isso que ele falou essa frase horrível: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Isso está errado, porque ele vê a Igreja Católica matando os muçulmanos na cruzada, matando os judeus também nas cruzadas e na Europa, porque quando eles iniciaram as cruzadas, eles falaram: olha, nós vamos lá em Jerusalém matar esses assassinos de Cristo, por que nós deixamos eles viverem aqui na Europa? Começaram a matar os judeus na Europa também.
Além disso, eles organizaram a cruzada religiosa para matar os valdenses, que eles chamavam de valdenses, na verdade eram anabatistas, igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Eles perseguiram os pagãos, trataram com Carlos Magno para obrigar os pagãos a aceitarem o batismo católico, e depois matavam os protestantes matavam eles. Aí Lloyd Jones olhou para essa história e falou, olha, a igreja sempre envergonhou a glória de Deus. Ele está olhando para instituições que não são igrejas. Igreja católica e igreja protestante não são igrejas. Eles matavam as igrejas anabatistas. Essa igreja anabatista, que sofria, mas não se rendia à doutrina católica, não, essa era a verdadeira igreja de Jesus. E quando alguém pergunta, as Assembleias de Deus surgem de qual igreja? Da igreja católica? Das igrejas protestantes? Eu falei, de nenhuma dessas. Surge das igrejas anabatistas. Se a Assembleia de Deus tivesse nascido das igrejas protestantes, ela estaria batizando crianças como essas igrejas, né?